Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao Quem Lê Ganha Mais. Meu nome é Wesley e neste vídeo vou apresentar o livro Brincar é Fundamental. Você vai aprender sobre uma das etapas mais importantes da vida, que é a primeira infância. Ela vai do 0 aos 6 anos. E como pequenas atitudes podem fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. Brincar é Fundamental foi escrito por Luciana Britz. Ela é pedagoga, com mestrado em distúrbio de desenvolvimento e especialista em educação especial na área de deficiência mental e psicomotricidade. E ela também é fundadora do Instituto Neurosaber. Este livro ele foi publicado pela editora Gente, que é parceira do Quem Lê Ganha Mais nesse ano de 2021. Se nós compararmos a construção de uma casa com o desenvolvimento humano, a primeira infância ela seria o alicerce. Vamos pensar aqui. Se nós montarmos um alicerce com material inadequado, ou então nós trocarmos a ordem dos produtos, a casa ela não ficará firme e no futuro começará a aparecer as rachaduras e outros problemas. Construir corretamente sai mais barato do que ter que fazer reformas constantes, sem contar que reforma dá muito mais trabalho. Essa mesma situação ela pode ocorrer na vida de uma pessoa. Se a base não for boa, provavelmente muitos reparos serão necessários no futuro. E é por conta disso que é tão importante investir em conhecimento para educar o seu filho. Segundo a autora, a preparação do alicerce deve começar pela mãe antes de gerar o bebê. Ela precisa ser bem nutrida, pois ao longo dos 9 meses de gestação, o bebê necessitará de níveis adequados de vários nutrientes, como por exemplo o ácido fólico e as vitaminas do complexo B. O desenvolvimento do filho está ligado diretamente aos pais. Antes de falar sobre a construção adequada do alicerce, a autora lista 4 fatores que podem atrapalhar o processo de neurodesenvolvimento da criança. O primeiro deles é a falta de compreensão das fases do desenvolvimento. A falta de clareza leva à falta de prioridades. Há pais que gastam muito tempo e dinheiro comprando vários brinquedos, enquanto as crianças se divertem com caixas de papelão ou então as tampas das panelas. Tem até alguns vídeos aqui no YouTube que mostram um experimento em que a criança tem 2 opções, um brinquedo ou um objeto aleatório. Quase sempre ela escolhe o objeto. A palavra que resume o desenvolvimento infantil é simplicidade. Tenha isso em mente. Outra coisa que Luciana Britz chama a atenção é para o uso inadequado das telas, seja celulares, tablets ou televisão. Algumas pesquisas mostram que crianças que passam muito tempo em frente às telas têm prejuízo na aquisição de linguagem, na comunicação, resolução de problemas e no aprimoramento da coordenação motora, seja ela fina, para desenhar ou pintar, ou grossa, que é o correr e o pular. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança até os 2 anos de idade deve evitar a exposição, mesmo que seja passivamente. Entre os 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a 1 hora por dia no máximo e com supervisão. E entre os 6 e 10 anos, o intervalo máximo deve ser de 2 horas ao dia. Um segundo fator é a desvalorização da educação infantil. Poupar na educação infantil para investir na faculdade pode ser um tiro no pé. É na infância que as habilidades emocionais e o desenvolvimento da autorresponsabilidade são aprendidos. Assim, uma educação infantil de qualidade torna-se uma aliada dos pais para o futuro. Outro fator é a ansiedade. A pressa é a inimiga da perfeição. Na ansiedade, alguns pais tomam algumas atitudes para agilizar o processo, como por exemplo, comprar um andador para que a criança comece a andar logo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o andador ele traz mais malefícios do que benefícios e não deveria ser utilizado. Outra coisa comum é matricular o filho em vários cursos, achando que assim vão criar um gênio. Aí a criança tem uma agenda tão lotada que parece presidente de multinacional. Os cursos eles são úteis, sim, mas na infância a criança precisa ter tempo para ser criança. E o quarto fator é a defasagem na formação dos professores. Falta atualização tanto nas escolas quanto dos profissionais de educação. Agora vamos para a ação. Luciana Britz fundamenta o processo do neurodesenvolvimento da criança em 4 passos: aprendizagem, brincadeira, cognição e desenvolvimento. A, B, C, D. A. Aprendizagem. Aprender é o resultado das nossas interações com o ambiente. É qualquer mudança no nosso comportamento que ocorre como resultado de nossas experiências.
A pessoa que faz a mesma coisa e espera resultados diferentes não aprendeu nada. O órgão da aprendizagem é o cérebro. Uma coisa que eu não sabia, aprendi e achei muito interessante foi entender a ordem de maturação tanto da medula quanto do cérebro. A maturação da medula acontece da cabeça para os pés, no sentido do céfalo caudal e do centro para as extremidades. Por essa razão, primeiro o bebê sustenta o pescoço, depois a coluna e por fim dá os primeiros passos. Já com o cérebro, o processo se dá da parte de trás para frente. Sendo assim, o lobo frontal, a principal região responsável pelas funções executivas, que são as habilidades cognitivas que nos permitem controlar e regular os pensamentos e as emoções, é uma das últimas partes a ficar pronta. Por isso, seja paciente ao cobrar seu filho ou aluno habilidades que ele ainda está aprendendo a dominar. O cérebro já nasce com todas as estruturas necessárias para aprender. Por isso, a primeira infância é uma etapa crucial, uma vez que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas nessa fase. É importante saber como estimular este aprendizado. B. Brincadeira. Brincar está associado à diversão, ao entretenimento e à recreação. Mas o que caracteriza brincar? O psicólogo John Duretsky lista 5 pontos. Primeiro, motivação intrínseca. Tem que existir aquela vontade de brincar. Segundo, afeto positivo. Todos os envolvidos na brincadeira devem estar se divertindo. Terceiro, ausência de lateralidade. Ou seja, não seguir um padrão mecânico, meios e fim. O ato ele é mais importante do que o objetivo em si. E por último, flexibilidade. A brincadeira ela se adequa ao contexto. Através da brincadeira, a criança aprende várias habilidades, como a criatividade, a consciência do próprio corpo e a socialização. Além de ser uma ótima oportunidade para lidar com regras, respeitar os limites e controlar os próprios impulsos. Existem diferentes tipos de brincadeiras e os educadores dividem elas nas seguintes categorias: jogo funcional, jogo construtivo, jogo de faz de conta e jogos formais com regras. Cada brincadeira dessas tem um objetivo e é indicada para diferentes faixas etárias. Com quem brincar? A interação tende a aumentar com a maturidade. Quando são bebês, as crianças tendem a brincar sozinhas. À medida que crescem, brincam ao lado uma das outras e já maiores, umas com as outras. Concluindo, brincar é um ótimo exercício para a vida adulta. C. Cognição. A cognição é o processo de adquirir, armazenar, recuperar e manipular as informações recebidas. São as habilidades cognitivas que nos permitem controlar e regular os nossos pensamentos, emoções e ações. Isso é fundamental para a nossa saúde mental e a nossa vida funcional. A autora enfatiza as funções cognitivas executivas, que são divididas em controle inibitório, que também é o chamado do autocontrole, que é o famoso pensar antes de agir, a memória de trabalho, que é responsável por conseguir trabalhar com várias informações ao mesmo tempo, e a flexibilidade cognitiva, que trata da capacidade de mudar o foco da atenção para ajustar às novas exigências. D de desenvolvimento. O desenvolvimento está presente em todas as etapas da vida e se caracteriza por 3 aspectos: evoluir, amadurecer e crescer. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Evoluir compreende uma sucessão de transformações de maneira ascendente, de modo a se adaptar ou aperfeiçoar de acordo com o ambiente. Já a maturação consiste em tornar funcionais as potencialidades de um indivíduo que estão correlacionadas a fatores genéticos. A maturação é um processo e a maturidade é o resultado desse processo. Só abrindo um parênteses aqui, não confundir imaturidade com atraso. A imaturidade significa que a criança não atingiu uma habilidade esperada para sua faixa etária, ou seja, ela não desenvolveu todo o seu potencial por falta ou de estímulo ou de oportunidade. Atraso refere-se a alterações que afetam a estrutura central do cérebro ou do seu funcionamento. Por exemplo, considerando que uma criança de 2 anos fala entre 50 e 100 palavras, se observarmos uma criança falando apenas 20, isso é imaturidade. Se ela não fala nada, pode ser atraso. E nesses casos, deve-se procurar um especialista para avaliar o que pode estar acontecendo.
O terceiro aspecto é crescer, e está ligado à biologia, e se define como o aumento de tamanho do organismo em suas partes de maneira quantitativa, ou seja, o aumento de peso, de altura, de perímetro, forças, entre outros. Aqui no livro nós encontramos sucessões do desenvolvimento, tanto na parte da conduta motora, na linguagem, na conduta adaptativa e conduta pessoal social, do nascimento até os 5 anos de idade. Enquanto eu li o livro, eu ficava pensando, nossa, mas são tantos passos, tanta coisa para fazer, como que estimula uma criança durante a primeira infância? E como esse livro é bem completo, o capítulo 8 traz um guia para direcionar esses estímulos. Então mostra aqui o que a criança já sabe fazer e como estimular, do 0 aos 6 anos. Ao final do livro, Luciana deixa uma mensagem acolhedora para os pais e educadores, incentivando para que possam voltar às origens, voltar à simplicidade. Isso será muito bom para a criança. O livro ainda conta com 2 anexos super interessantes. O primeiro é uma lista de brincadeiras para serem aplicadas com os pequenos. Então apresenta os materiais, quais que são os objetivos daquela brincadeira e as orientações para os adultos. O outro anexo contém tabelas com indicadores de desenvolvimento para que pais e educadores possam acompanhar o progresso das habilidades nas áreas de linguagem, cognição, socioemocional e motricidade, tanto ampla quanto fina. Então também vai do 0 aos 6 anos de idade. Este livro é um excelente material de estudo sobre o desenvolvimento das crianças. Se você trabalha com educação infantil, é pai, mãe, tio, tia, avô, avó ou apenas um curioso sobre o assunto, recomendo fortemente essa leitura. Vou deixar um link aqui na descrição para a compra do livro na Amazon. Comprando através desse link, nós recebemos uma comissão que ajuda o canal e você não paga nada mais por isso. Essa é uma das formas que você pode contribuir conosco. Outra forma é curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que pode se beneficiar com esse assunto. Obrigado por assistir até aqui, nos vemos em um próximo vídeo e até mais. Como por exemplo, comprar um andador para que em resultado das mudanças... Não, confundi tudo aqui. Sendo assim, o lobo foi um Segundo o psicólogo John Duretsky, Segundo o psicólogo John Duretsky... Duretsky. Que raiva, cara. Duretsky. Então tá. C. Cognição. A cognição é o processo de adquirir, armazenar, para ajustar as novas exigências. Para ajustar as novas exigências. O primeiro é uma lista de brincadeiras para ser aplicado.